Vamos refletir agora sobre esta divina liturgia, que vai falar de pastoreio. Em primeiro lugar, primeira coisa que a gente tem que entender é que a liturgia de hoje vai falar de pastoreio. Lá na primeira leitura, nós vimos uma repreensão de Deus através do profeta Jeremias, se não me engano, não falha a memória, deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus? Isso mesmo, profeta Jeremias. Deus, utilizando-se do profeta Jeremias, vai dizer: ai de vós, pastores, que estão se desviando do caminho, e com o seu desvio do caminho, vocês estão dispersando as minhas ovelhas. Ai de vós. Deus deu uma missão a pessoas a quem chamou de pastores, e deu uma responsabilidade muito grande a esses pastores. E para que esses pastores possam exercitar a sua responsabilidade, que é muito grande, não pode ser qualquer um. Lembram que eu disse a vocês quando falei a respeito de Pedro, quando Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Jesus queria saber se Pedro de fato amava, se importava, queria o bem-estar de Jesus a ponto de dar sua própria vida por ele, também significando o cuidado com os seus irmãos. Então, a autoridade que é dada aos apóstolos, que são esses novos pastores, de que o profeta Jeremias vai dizer lá na sua profecia: vou suscitar um novo membro da casa de Davi, que é Jesus, e vou suscitar novos pastores. E esses novos pastores vão cuidar do meu rebanho. Só que também a palavra de Deus registra que não há nada de novo debaixo dos céus. Tudo é repetição. E infelizmente, nós, os pastores, os novos pastores da nova aliança, que temos um compromisso, uma responsabilidade, uma autoridade maior do que os pastores do Antigo Testamento, nós estamos cometendo os mesmos erros muitas vezes. Por muitas vezes nós, cheios e repletos de vaidade, nós nos afastamos daquilo que é a vontade de Deus, nós nos afastamos da verdadeira pregação, e o que é pior, utilizamos a palavra de Deus para convencer as pessoas de que, ao invés de servir a Deus com o coração livre, ao invés de servir a Deus naquilo que é a essência, eu preciso disputar dias da semana, se é sábado, se é domingo. Eu preciso disputar qual a alimentação que eu devo ter, se posso comer carne disso ou carne daquilo, porque está escrito na lei. A lei diz que é para observar um dia da semana. A lei diz que não é para comer carne de porco. A lei diz isso, a lei diz aquilo. Tudo bem. São Paulo, e eu imagino que ele, São Paulo, é uma pessoa digna de confiança ao ensinar a verdade de Deus, acreditando eu também que São Paulo ensinou aquilo que é certo e não ensinou a contradizer a palavra de Deus, mas ensinou a entender melhor a própria lei e a palavra, vai dizer algo interessante. Eu vou até começar a leitura lá do início para a gente entender. Olha o que São Paulo, escrevendo aos seus irmãos em Éfeso, diz para a gente hoje. Irmãos, agora, no tempo presente, em Jesus Cristo, vós que outrora estavam longe, longe de quem? Da graça de Deus, vós vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Então, a primeira coisa que São Paulo deixa claro à comunidade de Éfeso ao escrever para eles é que estávamos longe mesmo cumprindo a lei. Quinta-feira passada, eu estive na paróquia da Boa Vista e escolhi um texto da carta aos Hebreus, e lá estava dizendo o seguinte, que a obediência a leis alimentares, a leis dietéticas, que não serviam de nada àqueles que as observavam. Então, o autor aos Hebreus estava dizendo que as pessoas que observavam a lei que dizia não pode comer carne de porco, nenhum proveito espiritual de fato tirava de obedecer essa lei, de observar essa lei. Por quê? Porque a essência da lei não era deixar de comer carne de porco por causa do porco.
A obediência à lei era porque eu precisava entender que, querendo muito comer uma carne de porco, que é uma delícia bem feita, Ave Maria, é muito boa, eu deveria deixar de fazê-lo porque o meu corpo é templo onde habita Deus, eu devo preservar o meu corpo sadio, e comer carne de porco sem saber fazer, sem o preparo devido, pode me fazer mal. E aí, para poder acabar com essa briga da carne de porco, mas o porco é o animal imundo. Tá bom, vamos embora pegar uma folha. Comer folha não é proibido em lugar nenhum da Bíblia. Não existe nenhuma folha proibida a ser comida, consumida na Bíblia, certo? Então vamos pegar uma folha. Bora fazer maniçoba para comer. Tonha, se eu pegar as folhas de maniçoba agora, em 1 hora você deixa ela pronta, a gente come, a gente vai passar bem? Por que não? Tem que deixar de molho, a fervura são horas e horas e ela é extremamente venenosa. Se ela não for feita da maneira correta, ela pode matar. E veja, é uma folha. Não há proibição. Então, se a maniçoba fosse algo utilizado nas refeições naquele tempo pelo povo de Deus, muito provavelmente nós estaríamos lendo que Deus proibiu comer a maniçoba, a folha da maniçoba. Por quê? Porque é uma folha venenosa, faz mal e vai matar as pessoas. Então, o que essa gente não entende, esses cumpridores de preceito não entendem, não é que a lei é ruim, mas a lei, sobretudo as dietéticas e qualquer outra lei, elas foram criadas por um propósito. Existia um propósito. E alguns propósitos da lei eram localizados, eram para aquele momento. Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google, em sites oficiais, nós vamos perceber que a carne de porco de hoje, comercializada hoje, é uma das carnes mais limpas que existe. Mais saborosas, mais limpas e mais saudáveis. Ou seja, precisando que a gente apenas ferva bastante, porque ela continua sendo remosa. Porém, ela é saudável. Então, Deus, no dia de hoje, não proibiria comer carne de porco. Mas o que é que alguns pastores fazem? E pastores, eu quero deixar claro, em primeiro lugar, os padres, embora a gente não acredite nesse tipo de coisa, mas enfim. O que é que alguns pastores responsáveis por guiar o rebanho de Deus fazem? É proibido comer carne de porco, que está na Bíblia. Essa é a pior parte. Ainda tem a cara de pau de dizer que está na Bíblia. Mas o autor, como eu disse, São Paulo, perdão, como eu disse, e estava lendo para vocês. O sangue de Cristo nos aproximou da graça. O que é a graça? A salvação de Deus para nós. Ele, de fato, é a nossa paz. A nossa paz é Jesus. Então, quando Jesus deseja a paz esteja convosco, em outras palavras, Jesus está dizendo que eu esteja com vocês. Eu, a minha pessoa, esteja presente com vocês. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Qual era a inimizade? O nosso pecado. O nosso pecado era tão grande que nós, ao ofertarmos o nosso culto, a fazermos a nossa oferta, nós não podíamos ir diretamente a Deus. Ou seja, nós não tínhamos o direito de entrarmos no Santo dos Santos no templo. Quem entrava era o sumo sacerdote uma vez no ano. Primeiro oferecia sacrifícios pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Assim dizia a lei. Agora vamos ver o que Jesus fez com a lei. E quem está dizendo que Jesus fez isso com a lei não sou eu, é São Paulo. Então São Paulo, escrevendo para os Efésios, diz: ele quem? Jesus. Paulo está falando da pessoa de Cristo. Ele aboliu a lei. Está escrito aqui textualmente. Me diga aí na Bíblia onde é que está que Jesus aboliu a lei. Efésios, capítulo 2, versículo 15. Está escrito aqui, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. Ele aboliu a lei. Como foi que Jesus aboliu a lei? De que maneira Jesus aboliu a lei? Com seus mandamentos e decretos. Jesus não deixou mandamentos? Deixou. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Pegou o pão, abençoou, rendeu graças ao Pai, entregou e disse:
comei, porque isto é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Mandamentos. Quais foram os decretos de Jesus? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, quem quiser te esbofetear na face direita, oferece à esquerda. Quem quiser te obrigar a andar 100 metros, anda 200. Quem quiser roubar a túnica, entrega também a capa. Esses são os decretos de Jesus que substituíram a lei. A lei enquanto obrigação. A lei passa a ser para nós uma observação e não uma obrigação. Mas Jesus aboliu a lei segundo São Paulo. Eu quero crer que São Paulo não é mentiroso. Aí ele vai explicar isso aqui, ó. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, ou seja, destruir a divisão que existia entre o judeu e o pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Esse homem novo estabelecido pela paz, quem vai fazer acontecer a igreja. Sob o aspecto de igreja, agora nós, os cristãos convertidos, ou melhor dizendo, nós os que fomos convertidos ao cristianismo e agora somos cristãos, não importa se eu era judeu, se eu era pagão ou se eu era ateu, se eu não tinha religião nenhuma ali naquele bolo e resolvi ser cristão. Hoje em dia, não importa para nós se somos ateus ou de outras religiões, sejam elas quais forem, se eu sou espírita, se eu sou candomblessista, se eu sou budista, mas se eu quero ser cristão, a partir de agora, não existe pesando sobre minha cabeça uma lei. O que existe é a graça de Deus. E a graça de Deus é tão maravilhosa que Jesus ensina como é que a gente alcança ela. Quando você quiser conversar com Deus. Precisa ir para o templo? Precisa ir na catedral? Precisa participar de uma missa? Não. Tranca-te em casa no teu quarto, ora a Deus escondido, e Deus que escuta o que está no escondido, no oculto, atenderá a tua oração. Padre, então não precisa ir para a igreja? De fato, precisar você não precisa. Você deve. E deve ir para a igreja fazer o quê? Se eu já orei no oculto e Deus já me ouviu, eu vou à igreja para fortalecer o meu espírito, comungando o corpo e sangue de Cristo. Porque embora eu tenha livre acesso a Deus, mas a Eucaristia eu só tenho pelas mãos daquele que Jesus ungiu e determinou que seriam sacerdotes e pastores para cuidar do rebanho. Significando dizer que, embora Jesus tenha trazido para nós este livre acesso a Deus, Jesus não destruiu o senso de família. Nós continuamos necessitando reunirmos-nos enquanto família para nos fortalecer a fé. Então é obrigação nossa, minha, enquanto pastor, pregar a verdade. É obrigação minha olhar para a Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, e perceber qual é a essência da mensagem que Deus quer passar para nós. Eu não posso, sob hipótese nenhuma, querer ser um pastor, um padre que seja bom para o povo de Deus, do tipo que leio a palavra, pego o texto escrito de maneira literal e digo, a gente tem que ir para a direita ou para a esquerda. Sabe o que vai acontecer com isso? Se a gente pegar a Bíblia literalmente, a gente vai dizer em um dia da semana, nós todos temos que ir para a direita. A Bíblia diz isso. Aí no domingo, eu caio na infelicidade, a liturgia traz para nós a infelicidade de ter um texto que onde a sua literalidade, a conclusão vai ser o quê? Nós temos que caminhar para a esquerda. Aí se tiver aqueles cristãos mais atentos, né? Na Assembleia, vai dizer, ô seu padre, licença, de que foi meu filho? Não me leve a mal não, seu padre, com todo respeito. Não quero desrespeitar a sua pessoa que é autoridade na igreja, mas domingo passado, o senhor disse para nós que a gente tem que ir para a direita. Hoje o senhor está desprezando toda a pregação de domingo passado e dizendo que nós temos que ir para a esquerda. E está usando para dizer isso a Bíblia. Será que a Bíblia entrou em contradição consigo mesma? E eu vou afirmar categoricamente para vocês que não. A Bíblia não tem contradições teológicas
religiosas e espirituais. Para que a gente entenda que um texto, em sua literalidade, pode eventualmente nos deixar a impressão de uma mensagem diferente, a gente precisa entender a sua essência. E quando a gente entende a essência da mensagem bíblica, a gente faz os ajustes do texto para entender que ele de fato não está tendo uma contradição, e sim falando de outras coisas, de outros aspectos. Às vezes uma frase que parece estranha, ela é de uma maneira assim, mas está falando de uma outra perspectiva. Afinal de contas, quando eu digo para vocês, olha, vejam bem, vocês precisam tomar banho direitinho. Nessa frase, vejam bem, vocês precisam tomar banho direitinho. A expressão vejam bem, eu estou insinuando que vocês estão enxergando de maneira deficiente? Não. Eu estou insinuando que vocês precisam usar óculos porque não estão enxergando? Não. Eu estou pedindo a vocês que prestem atenção. Mas o texto literal, a frase de maneira literal, veja bem, pode insinuar a quem de fato vai olhar para esse texto dito de maneira literal, que o padre está dizendo, olha, a minha comunidade não enxerga direito. Eu estou dizendo para eles, usem óculos. Quando eu não estou dizendo usem óculos, eu estou apenas chamando a atenção e pedindo que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer em seguida, após pronunciar veja bem, é algo importante. Não é diferente com a Sagrada Escritura. Quando um texto parece complicado e diz para nós um veja bem, não nos atrevamos a achar que Deus está falando que a gente não enxerga e precisa de óculos. Não. Ele está querendo chamar a nossa atenção. Assim somos nós os pastores. E Deus constituiu novos pastores com os apóstolos em primeiro lugar, os sucessores dos apóstolos que tiveram derramado sobre si autoridade para ligar as coisas espirituais desta terra nos céus, mas também para desligar. E o texto vai dizer tudo. E o literal vai dizer o quê? Tudo é tudo. Se, por exemplo, a igreja der a louca no Papa, der a louca nos bispos que estão apoiando o Papa, e diz assim, a partir de agora, na Eucaristia, não vamos usar pão, vamos usar batata frita. Vamos fritar a batata aí, cortar fininha, fritar, e a Eucaristia vai ser celebrada com batata frita. Nós estamos ligando, nós somos autoridade. Bom, determinar que batata frita seja usada no lugar de pão é uma coisa que eu estou fazendo, não é? Então, está dentro do tudo. Tudo é tudo, não é? Não, tudo não é tudo. Aquilo que vai ligar, tudo aquilo que ligares é tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que leva para a santidade. Não é toda e qualquer coisa, não é toda e qualquer bobagem, não é a minha vontade que vai ser levada aos céus e vai ser ligada. Não, não é isso que Jesus falou para Pedro. Não é esse tudo. Então, para que a gente entenda que não é a literalidade, a gente precisa buscar a essência do texto. E isso dá trabalho, porque faz parte da educação religiosa. Como a gente às vezes tem preguiça de educar o povo, a gente pega alguns atalhos e começa a distorcer as palavras e achar que a verdade está no que eu entendo da Bíblia e não naquilo que realmente a Bíblia está registrando para nós. Por isso que uma frase para lá de equivocada é a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz nada. A Bíblia não é uma pessoa que fala, que raciocina e nos diz alguma coisa ou nos ensina de maneira pessoal. A Bíblia registra. Está escrito coisas na Bíblia. Né? Como Jesus respondeu ao inimigo. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães e você vai se saciar. Jesus responde, a Bíblia diz? Não. Ele diz, está escrito. Ou seja, eu vou olhar a Bíblia, porque a Bíblia é meu ponto de partida, é a base para a minha fé, e não a tradição oral, sim a Bíblia escrita. Existia, sim, Bíblia escrita no tempo de Jesus, que era o Antigo Testamento. Jesus responde com a Bíblia. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí, Satanás diz, espertinho, peraí. Levou ele para levou para um templo mais alto de Jerusalém e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Se o problema todo está escrito, vamos para a Escritura. Também está escrito, não é? Que foi dado ordem ao seu respeito.
O Senhor deu ordem ao seu respeito que os anjos te peguem pela mão para não deixar o teu pé tropeçar em alguma pedra. Está escrito, que bobagem. Vambora, quero ver você se safar agora. E o que é que Jesus responde? A Bíblia diz? Não. Jesus responde, está escrito. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, nesse embate do que está escrito, quem tem razão? O inimigo que citou um salmo, né? Ou Jesus que citou outro? Claro, a gente sabe que é Jesus que citou outro, mas por que o inimigo está errado? Se é verdade, ele citou uma verdade, está escrito lá. E aí é que entra aquilo que eu falei, olhar a essência. A resposta de Jesus usando a palavra está mais correta do que a provocação de Satanás, não é porque Satanás usou a mentira ou não usou a Bíblia, ele usou a Bíblia que é a verdade. Mas a resposta de Jesus é mais correta do que a de Satanás, porque a resposta de Jesus busca a coerência, o equilíbrio e a essência do texto. E não apenas a literalidade do texto. Que nós possamos ser também bons pastores das nossas famílias, assim como Jesus é o bom pastor. E sendo um bom pastor, como a gente ouviu no evangelho de hoje, lá no finalzinho, teve compaixão daquela multidão. E olha que Jesus estava cansado, não tinha nem comido ainda. O texto lá em cima diz, vamos nos afastar para um lugar deserto para a gente descansar. Foram eles para buscar esse lugar deserto, o pessoal ficou sabendo, foi lá, chegou primeiro, e quando Jesus chegou lá, uma grande multidão. Jesus mandou todo mundo embora? Bora, seu rebanho, que eu quero descansar? Não, pelo contrário. Teve compaixão, porque ali estavam como que ovelhas sem pastor. O povo de Deus está sedento da palavra. E que nós, que somos os pastores, nos dispamos de nossas vaidades, de nosso orgulho, de nossos achismos e nos atentemos à verdade do Evangelho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.